Com certeza você já passou por isso. Você conhece uma garota e começa a gostar muito dela. Gostar tanto que inevitavelmente começa a ficar com medo de perder a garota. E aí, por conta desse medo, começa a querer controlar a menina. Controlar o que ela faz, com quem que ela anda, que horas ela chega em casa. Você se torna o famoso chato de galocha. Você começa a fazer de tudo para que as coisas não fujam do seu controle. E isso tudo porque você gosta dela. Mas aí quando você menos espera, você se vê mergulhado em ansiedade. Aquilo que era bom ficou ruim. E você, que era um cara muito agradável, se tornou um chato. Sufocando a moça com perguntas, discussões e até brigas. Com grande risco de perder a namorada, por quê? Exatamente pelo medo de perdê-la. E o que tudo isso significa? Que o medo é um péssimo conselheiro. E por que tudo isso aconteceu? Porque você quis controlar aquilo que não deve ser controlado, a ação do outro. E é claro que isso gera ainda mais descontrole. Nesse vídeo eu vou te explicar por que isso é uma péssima estratégia, te mostrar o mecanismo mental que acontece por trás dessas escolhas, dessas ações, e como construir um relacionamento melhor, mais leve, livre de ansiedade e com mais profundidade, onde você realmente não vai se tornar um chato e vai poder ser um homem maduro. Então fica comigo até o final. E é claro, se tu chegou até aqui, já se inscreve no canal, porque isso ajuda muito ao YouTube saber que esse vídeo é bacana, que as pessoas gostam dele e poder indicar para outras pessoas que também vão poder se beneficiar com esse vídeo. Então veja bem, uma das fontes da ansiedade, ela vem exatamente de tentar controlar o incontrolável. Pare para imaginar um homem que tenta controlar todos os imprevistos que podem acontecer na sua vida. Ele anda de carro com medo do motor quebrar. Ele vai ao parque com medo que possa chover. Ele vai a um primeiro encontro com medo que a menina não goste dele ou não ache ele bonito. Obviamente estamos lidando com um homem neurótico e ele vai ter uma vida muito estressante, toda hora pensando demais e calculando demais. E exatamente por gastar tanta energia pensando e tentando controlar aquilo que ele não consegue, ele vai sentir uma ansiedade tremenda. E um exemplo assim, quando a gente leva as coisas para um extremo, fica claro que esse estilo de vida é insustentável. Mas o problema é que qualquer um de nós pode fazer esse tipo de comportamento em situações isoladas, sem perceber que estamos agindo assim. Quando a gente leva a pensar, por exemplo, esse exemplo que eu te dei agora, do homem que faz isso com tudo, a gente consegue ver que isso é uma idiotice, isso não é um bom caminho. Mas quando eu faço isso em pequenas coisas na minha vida, pode passar despercebido. Principalmente se a emoção está um pouco à flor da pele, quando eu estou emocionalmente envolvido. Porque se a emoção ela fica desordenada, ela embota a nossa inteligência, a nossa razão. E nós não conseguimos pensar direito para fazer boas decisões. E é claro que se a emoção desordenada é um motivo para isso, no campo dos relacionamentos é um prato cheio para que isso aconteça. Então percebam o que passa na mente do homem imaturo que está nessa situação. Quando ele conhece a menina, a primeira coisa que vem é o amor, é o gostar, é aquele bem que está ali. E quando nós gostamos de algo, nós geramos um zelo por ele, nós queremos cuidar daquilo. E é claro que isso vai gerar um medo de perder aquela coisa. Percebam que o amor e o zelo são aspectos muito positivos. É gostar, é cuidar, até aqui beleza. O medo ele já tem uma coisa meio ambígua. Então eu posso ter medo de perder algo e isso ser uma motivação para que eu haja corretamente para não perder. Mas se eu me emociono demais e perco a clareza mental, o medo pode começar a me puxar para um lado negativo. Então, a partir do medo, esse mecanismo ele bifurca. E se eu entro no caminho errado, para onde que eu vou? Pelo medo, eu começo a querer controlar tudo, querer controlar a pessoa, as ações, as coisas que acontecem. E exatamente por não conseguir controlar a ação do outro ou os fatores externos, isso me gera uma frustração, me gera uma certa tristeza. E é claro que isso vai me gerar também ansiedade. Nesse momento, a minha razão já não consegue tomar boas decisões, eu vou decidir de maneira errada. E aí eu me torno um chato. Eu começo a realmente querer controlar de uma maneira... Perceba, quando eu não tenho poder para fazer algo, e mesmo que eu tivesse poder nesse caso, de controlar a outra pessoa, estou tirando a liberdade dela. Então como que pode
um ato como o amor e o zelo, agora eu me tornei um tirano na vida do outro. E é claro que se eu continuar nesse caminho de tirania, de chatice, de ser uma pessoa insuportável nesse sentido, eu vou acabar perdendo a pessoa que eu tanto amava e tanto zelava. Esse é um paradoxo do homem que vive pelo instinto. Exatamente por ter medo que algo aconteça, ele mesmo gera os fatores para que o seu medo se torne realidade. Agora, vamos pensar claramente aqui, eu e você. Não faz o menor sentido seguir esse mecanismo, é como se fosse um grande tiro no pé. Realmente, quando a gente analisa dessa maneira, com uma certa distância e com clareza, a gente consegue perceber que não vale a pena seguir por esse caminho. Até porque você gostaria de estar com alguém que só é fiel com você, que quer construir esse relacionamento. Se você está o tempo todo em cima, o tempo todo controlando ou tentando controlar as ações dessa pessoa, perceba que o namoro ele é exatamente uma fase de teste, como se fosse um processo seletivo. E é claro que, nesse sentido, é maravilhoso que você deixe a pessoa ser livre. Inclusive para poder analisar o caráter, os valores e se estão alinhados com os seus valores e com as coisas que você quer construir. E aí nós podemos trazer um exemplo drástico, né, como o da traição. Aí as pessoas perguntam, tá bom, mas se eu não estou controlando, e se a pessoa me trair? Aí eu te respondo, ótimo, você acabou de descobrir que não é a pessoa que você quer que ande ao seu lado. Ela te fez um favor, demonstrando o seu caráter de certa forma e livrando você de uma bucha. Ah, mas e se eu fiz tudo certo e mesmo assim isso aconteceu? Mas perceba, é exatamente assim que o mundo funciona. Não é sobre as tuas ações e escolhas, mas é exatamente as ações e escolhas dela. Ela foi a pessoa errada, então se ela te trai, por que você está se sentindo culpado? Isso não deveria ser assim. Quando você foca no que te cabe, tudo fica certo. Você se livra da bomba e aí você consegue voltar a focar nos seus projetos, nas suas metas, no seu desenvolvimento pessoal, do jeito que você já estava fazendo de certa forma. Você está continuando a focar nas tuas ações e espera até que chegue outra pessoa, tomara que melhor do que a anterior, que vai se encaixar nos seus valores e vai valorizar a pessoa que você é e valorizar o relacionamento que vocês estão construindo juntos. Consegue perceber a leveza de uma vida assim? Você consegue ter mais assertividade nas suas ações. Você não fica anos a fio preso num relacionamento terrível para no final descobrir que você não podia controlar as ações dela e ainda sair com um parzinho de chifre na cabeça. Então vamos agora analisar como seria esse mecanismo para um homem maduro que conseguisse tomar boas decisões no relacionamento. Então ele começa da mesma forma, pelo amor, pelo carinho, pelo gostar. Disso vem o zelo e do zelo ainda vem o medo. Porque se eu gosto de algo, eu vou ter medo de perder aquele algo, isso é natural. Só que lembra que o medo é ambíguo, então ele bifurca a direção. Em vez de ir no caminho do controle, eu vou no outro caminho, que é o quê? A consciência que eu não tenho como controlar a outra pessoa, e não só isso, que eu não devo fazer isso. Porque se eu faço isso, eu tiro a dignidade humana daquela pessoa. Se o próprio Deus, que tem o poder de fazer qualquer coisa, ele respeita o livre-arbítrio das pessoas, quem sou eu para querer tirar esse livre-arbítrio? Então ele foca, o homem, esse homem maduro, ele foca naquilo que ele tem controle, nas suas próprias ações. Ele pensa em como ele pode fazer esse relacionamento ser leve, bom, agradável e que ele se torne um fator de soma para essa garota que ele tanto gosta e zela. Qual homem você acha que é mais capaz da mulher querer abandonar? O chato que fica mandando mensagem o dia inteiro, tentando controlar, demonstrando desconfiança e passa o dia inteiro preocupado com isso, ansioso? Ou o cara que está de boa, fazendo as coisas dele, trabalhando, estudando, orando, fazendo exercício e preocupado com ela, querendo estar junto com ela, dando carinho e etc. E principalmente respeitando a sua liberdade, pô. E é como eu disse, se esse homem faz tudo isso e mesmo assim a mulher faz a cagada, ela está demonstrando o caráter dela e muito bom. Manda embora, próxima. Você entende? Isso é maravilhoso. Agora, se ela demonstrar estar de acordo com esses valores, aí você tem a faca e o queijo na mão para construir um relacionamento maravilhoso, um namoro bom, e o namoro tem que ser bom e leve, lembrem disso, para poder chegar num casamento e ter um casamento próspero, fértil, frutífero, com bastante intimidade, e aí vai, né? Perceba que esse mecanismo ele é a prova de falhas.
Então escolha o caminho da maturidade, onde você escolhe controlar o que você tem controle, as tuas próprias ações. E o restante? O restante você entrega ao seu destino e confia no processo. E a partir do que essas coisas vão apresentar para você, você toma novas decisões. Mas você nunca tenta controlar o que está na parte externa do teu controle. Então ficamos por aqui. Te espero aí no nosso próximo vídeo. Até mais.